Conto João e Maria, dos irmãos Gwyn. Às margens de uma extensa mata, existia há muito tempo uma cabana pobre feita de troncos de árvore, na qual morava um lenhador com sua segunda esposa e seus 2 filhinhos nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. A vida sempre fora difícil na casa do lenhador, mas naquela época as coisas haviam piorado ainda mais. Não havia pão para todos. Minha mulher, o que será de nós? Acabaremos todos por morrer de necessidade, e as crianças serão as primeiras. Há uma solução, disse a madrasta, que era muito malvada. Amanhã daremos a João e a Maria um pedaço de pão. Depois os levaremos à mata e lá os abandonaremos. O lenhador não queria nem ouvir falar de um plano tão cruel, mas a mulher esperta e insistente conseguiu convencê-lo. No aposento ao lado, as 2 crianças tinham escutado tudo e Maria desatou a chorar. João, e agora? Sozinho na mata? Estaremos perdidos e morreremos. Não chore, tranquilizou-a o irmão. Tenho uma ideia. Esperou que o pai e a madrasta dormissem, saiu da cabana, catou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam ao clarão da lua e as escondeu no bolso. Depois voltou para a cama. No dia seguinte, ao amanhecer, a madrasta acordou as crianças. Vamos cortar lenha na mata. Este pão é para vocês. Partiram os 4, o lenhador e a mulher na frente e as crianças atrás. A cada 10 passos, João deixava cair no chão uma pedrinha branca, sem que ninguém percebesse. Quando chegaram bem no meio da mata, a madrasta disse: João e Maria, descansem enquanto nós vamos rachar a lenha para a lareira. Mais tarde, passaremos para pegar vocês. Após a longa espera, os 2 irmãos comeram o pão e, cansados e fracos como estavam, adormeceram. Quando acordaram, era noite alta. Do pai e a madrasta, nem sinal. Estamos perdidos, nunca mais encontraremos o caminho de casa, soluçou Maria. Esperemos que apareça a lua no céu e acharemos o caminho de casa, consolou ao irmão. Quando a lua apareceu, as pedrinhas que João tinha deixado cair pelo atalho começaram a brilhar. Seguindo-as, os irmãos conseguiram voltar até a cabana. Ao vê-los, o pai e a madrasta ficaram espantados. Em seu íntimo, o lenhador estava até contente, mas a mulher, assim que foram se deitar, disse que precisava tentar novamente, com o mesmo plano. João, que tudo escutara, quis sair à procura de outras pedrinhas, mas não pôde, pois a madrasta trancara a porta. Mariazinha estava desesperada. Como poderemos nos salvar desta vez? Daremos um jeito, você vai ver, respondeu o irmão. Na madrugada do dia seguinte, a madrasta acordou as crianças e foram novamente para a mata. Enquanto caminhavam, Joãozinho esfarelou todo o seu pão e o da irmã fazendo uma trilha. Dessa vez se afastaram ainda mais de casa e, chegando a uma clareira, o pai e a madrasta deixaram as crianças com desculpa de cortar lenha, abandonando-as. João e Maria adormeceram por fome e cansaço, e quando acordaram, estava muito escuro. Maria desatou a chorar, mas desta vez não conseguiram encontrar o caminho. Os pássaros da mata tinham consumido todas as migalhas. Andaram por muito tempo durante a noite e, após um breve descanso, caminharam o dia seguinte inteirinho sem conseguir sair daquela mata imensa. Estavam com tanta fome que comeram frutinhas azedas e retomaram o caminho. Quando o sol se pôs, deitaram-se sob uma árvore e adormeceram. O piar de um passarinho branco que voava sobre suas cabeças, como querendo convidá-los, acordou-os. Seguiram o passarinho e de repente viram diante uma casinha muito mimosa. Aproximaram-se curiosos e admiraram-se ao ver que o telhado era feito de chocolate, as paredes de bolo e as janelas de jujuba. Viva! Gritou João e correu para morder uma parte do telhado, enquanto Mariazinha enchia a boca de bolo, rindo.
Ouviu-se então uma vozinha aguda gritando no interior da casinha. Quem está o teto mordiscando e as paredes roendo? Nada assustadas, as crianças responderam: É o Saci Pererê que está zombando de você. E continuaram deliciando-se à vontade. Mas subitamente abriu-se a porta da casinha e saiu uma velha muito feia, mancando, apoiada em uma muleta. João e Maria assustaram-se, mas a velha lhes deu um largo sorriso com a boca desdentada. Não tenham medo, crianças. Vejo que têm fome, a ponto de quase destruírem a casa. Entrem, vou preparar uma jantinha. O jantar foi delicioso e gostosas também as caminhas macias aprontadas pela velha para João e Maria, que adormeceram felizes. Não sabiam os coitadinhos que a velha era uma bruxa que comia crianças e, para atraí-las, tinha construído a casinha de doces. Agora, ela esfregava as mãos satisfeita. Estão em meu poder. Não podem me escapar. Porém, estão um pouco magros. É preciso fazer alguma coisa. Na manhã seguinte, enquanto ainda estavam dormindo, a bruxa agarrou João e o prendeu em um porão escuro. Depois, com uma sacudida, acordou Maria. De pé, preguiçosa! Vá tirar a água do poço, acende o fogo e apronte uma boa refeição para o seu irmão. Ele está fechado no porão e tem que engordar bastante. Quando chegar no ponto, vou comê-lo. Mariazinha chorou e se desesperou-se. Mas foi obrigada a obedecer. Cada dia cozinhava para o irmão os melhores quitutes. E também a cada manhã a bruxa ia ao porão e, por ter vista fraca e não enxergar a um palmo do nariz, mandava: João, dê-me seu dedo. Quero sentir se já engordou. Mas o esperto do João, em vez de mostrar o seu dedo, estendia-lhe um ossinho de frango. A bruxa ficava zangada, porque apesar do que comia, o moleque estava cada vez mais magro. Um dia perdeu a paciência. Maria, amanhã acenda o fogo logo cedo e coloque a água para ferver. Magro ou gordo, pretendo comer seu irmão. Venho esperando há muito tempo. A menina chorou, suplicou, implorou em vão. Na manhã seguinte, Mariazinha tratou logo de colocar o fogo no caldeirão cheio de água, enquanto a bruxa estava ocupada em acender o forno, dizendo que ia preparar o pão. Mas, na verdade, queria assar a pobre Mariazinha e do João faria um cozido. Quando o forno estava bem quente, a bruxa disse a Maria: Entre ali e veja se a temperatura está certa para assar o pão. Mas Maria, que já compreendera, não caiu na armadilha. Como se entra no forno? Perguntou ingenuamente. Você é mesmo uma boba? Olhe para mim! E enfiou a cabeça dentro do forno. Mariazinha, então, mais que depressa, deu-lhe um empurrão, enfiando-a no forno, e fechou a portinhola com a corrente. E a bruxa malvada queimou até o último osso. Maria correu ao porão e libertou o irmão. Abraçaram-se chorando lágrimas de alegria. Depois, nada mais tendo a temer, exploraram a casa da bruxa. E quantas coisas acharam! Cofres e mais cofres cheios de pedras preciosas e de pérolas. Reluzem mais do que as minhas pedrinhas, disse João. Vou levar algumas para casa. E encheu os bolsos de pérolas. Com seu aventalzinho, Maria fez uma trouxinha com diamantes, rubis e esmeraldas. Deixaram a casa da feiticeira e avançaram pela mata, mas não sabiam para que lado deveriam ir. Andaram bastante até chegar perto de um rio. Como vamos atravessar o rio? Disse Maria pensativa. Não vejo ponte em nenhum lado. Também não há barcos, acrescentou João. Mas lá adiante estou vendo um marreco. Quem sabe nos ajudará? Gritou na direção, mas o marreco estava longe e pareceu não escutá-lo. Então João começou a entoar: Senhor marreco, bom nadador, somos filhos do lenhador, nos levem para a outra margem, temos que seguir viagem. O marreco aproximou-se docilmente. João subiu em suas costas e acenou para a irmã fazer o mesmo. Não, disse Maria. Um de cada vez para não cansar demais o bichinho. E assim fizeram, um de cada vez. Atravessaram o rio na garupa do marreco.
e, após agradecerem carinhosamente, continuaram seu caminho. Depois de um tempo, perceberam que conheciam aquele lugar. Certa vez tinham apanhado lenha naquela clareira. De outra vez tinha ido colher mel naquelas árvores. Finalmente avistaram a cabana de um lenhador. Começaram a correr naquela direção. Escancararam a porta e caíram nos braços do pai, que, assustado, não sabia se ria ou se chorava. Quanto remorso sentira desde que abandonara os filhos na mata! Quantos sonhos horríveis tinham perturbado suas noites! Cada porção de pão que comia ficava atravessada na garganta. Por grande sorte, a madrasta ruim, que obrigara a se livrar dos filhos, já tinha morrido. João esvaziou os bolsos, retirando as pérolas que havia guardado. Maria desamarrou o aventalzinho e deixou cair ao chão uma chuva de pedras preciosas. Agora já não deveriam mais temer nem a miséria, nem carestia. E assim, desde aquele dia, o lenhador e seus filhos viveram na fartura, sem mais nenhuma preocupação. Conto João e Maria, dos irmãos Grimm. Às margens de uma extensa mata, existia há muito tempo uma cabana pobre feita de troncos de árvore, na qual morava um lenhador com sua segunda esposa e seus 2 filhinhos nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. A vida sempre fora difícil na casa do lenhador, mas naquela época as coisas haviam piorado ainda mais. Não havia pão para todos. Minha mulher, o que será de nós? Acabaremos todos por morrer de necessidade, e as crianças serão as primeiras. Há uma solução, disse a madrasta, que era muito malvada. Amanhã daremos a João e a Maria um pedaço de pão. Depois os levaremos à mata e lá os abandonaremos. O lenhador não queria nem ouvir falar de um plano tão cruel, mas a mulher esperta e insistente conseguiu convencê-lo. No aposento ao lado, as 2 crianças tinham escutado tudo e Maria desatou a chorar. João, e agora? Sozinho na mata? Estaremos perdidos e morreremos. Não chore, tranquilizou-a o irmão. Tenho uma ideia. Esperou que o pai e a madrasta dormissem, saiu da cabana, catou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam ao clarão da lua e as escondeu no bolso. Depois voltou para a cama. No dia seguinte, ao amanhecer, a madrasta acordou as crianças. Vamos cortar lenha na mata. Este pão é para vocês. Partiram os 4, o lenhador e a mulher na frente e as crianças atrás. A cada 10 passos, João deixava cair no chão uma pedrinha branca, sem que ninguém percebesse. Quando chegaram bem no meio da mata, a madrasta disse: João e Maria, descansem enquanto nós vamos rachar a lenha para a lareira. Mais tarde passaremos para pegar vocês. Após a longa espera, os 2 irmãos comeram o pão e, cansados e fracos como estavam, adormeceram. Quando acordaram, era noite alta. Do pai e a madrasta, nem sinal. Estamos perdidos, nunca mais encontraremos o caminho de casa, soluçou Maria. Esperemos que apareça a lua no céu e acharemos o caminho de casa, consolou o irmão. Quando a lua apareceu, as pedrinhas que João tinha deixado cair pelo atalho começaram a brilhar. Seguindo-as, os irmãos conseguiram voltar até a cabana. Ao vê-los, o pai e a madrasta ficaram espantados. Em seu íntimo, o lenhador estava até contente, mas a mulher, assim que foram se deitar, disse que precisava tentar novamente, com o mesmo plano. João, que tudo escutara, quis sair à procura de outras pedrinhas, mas não pôde, pois a madrasta trancara a porta. Mariazinha estava desesperada. Como poderemos nos salvar desta vez? Daremos um jeito, você vai ver, respondeu o irmão. Na madrugada do dia seguinte, a madrasta acordou as crianças e foram novamente para a mata. Enquanto caminhavam,
Joãozinho esfarelou todo o seu pão e o da irmã fazendo uma trilha. Dessa vez se afastaram ainda mais de casa, e chegando a uma clareira, o pai e a madrasta deixaram as crianças com desculpa de cortar lenha, abandonando-as. João e Maria adormeceram por fome e cansaço, e quando acordaram, estava muito escuro. Maria desatou a chorar, mas desta vez não conseguiram encontrar o caminho. Os pássaros da mata tinham consumido todas as migalhas. Andaram por muito tempo durante a noite e, após um breve descanso, caminharam o dia seguinte inteirinho sem conseguir sair daquela mata imensa. Estavam com tanta fome que comeram frutinhas azedas e retomaram o caminho. Quando o sol se pôs, deitaram-se sob uma árvore e adormeceram. O piar de um passarinho branco que voava sobre suas cabeças, como querendo convidá-los, acordou-os. Seguiram o passarinho e de repente viram diante uma casinha muito mimosa. Aproximaram-se curiosos e admiraram-se ao ver que o telhado era feito de chocolate, as paredes de bolo e as janelas de jujuba. Viva! Gritou João e correu para morder uma parte do telhado, enquanto Mariazinha enchia a boca de bolo, rindo. Ouviu-se então uma vozinha aguda gritando no interior da casinha. Quem está o teto mordiscando e as paredes roendo? Nada assustadas, as crianças responderam: é o Saci Pererê que está zombando de você. E continuaram deliciando-se à vontade. Mas subitamente abriu-se a porta da casinha e saiu uma velha muito feia, mancando, apoiada em uma muleta. João e Maria assustaram-se, mas a velha lhes deu um largo sorriso com a boca desdentada. Não tenham medo, crianças. Vejo que têm fome, a ponto de quase destruírem a casa. Entrem, vou preparar uma jantinha. O jantar foi delicioso e gostosas também as caminhas macias aprontadas pela velha para João e Maria, que adormeceram felizes. Não sabiam os coitadinhos que a velha era uma bruxa que comia crianças e, para atraí-las, tinha construído a casinha de doces. Agora, ela esfregava as mãos satisfeita. Estão em meu poder. Não podem me escapar. Porém, estão um pouco magros. É preciso fazer alguma coisa. Na manhã seguinte, enquanto ainda estavam dormindo, a bruxa agarrou João e o prendeu em um porão escuro. Depois, com uma sacudida, acordou Maria. De pé, preguiçosa! Vá tirar a água do poço, acende o fogo e apronte uma boa refeição para o seu irmão. Ele está fechado no porão e tem que engordar bastante. Quando chegar no ponto, vou comê-lo. Mariazinha chorou e se desesperou-se. Mas foi obrigada a obedecer. Cada dia cozinhava para o irmão os melhores quitutes. E também a cada manhã a bruxa ia ao porão e, por ter vista fraca e não enxergar a um palmo do nariz, mandava: João, dê-me seu dedo. Quero sentir se já engordou. Mas o esperto do João, em vez de mostrar o seu dedo, estendia-lhe um ossinho de frango. A bruxa ficava zangada, porque apesar do que comia, o moleque estava cada vez mais magro. Um dia perdeu a paciência. Maria, amanhã acenda o fogo logo cedo e coloque a água para ferver. Magro ou gordo, pretendo comer seu irmão. Venho esperando há muito tempo. A menina chorou, suplicou, implorou em vão. Na manhã seguinte, Mariazinha tratou logo de colocar o fogo no caldeirão cheio de água, enquanto a bruxa estava ocupada em acender o forno, dizendo que ia preparar o pão. Mas, na verdade, queria assar a pobre Mariazinha e do João faria um cozido. Quando o forno estava bem quente, a bruxa disse a Maria: entre ali e veja se a temperatura está certa para assar o pão. Mas Maria, que já compreendera, não caiu na armadilha. Como se entra no forno? Perguntou ingenuamente. Você é mesmo uma boba? Olhe para mim! E enfiou a cabeça dentro do forno. Mariazinha, então, mais que depressa, deu-lhe um empurrão, enfiando-a no forno, e fechou a portinhola com a corrente. E a bruxa malvada queimou até o último osso.